Olá, eu sou Benício Filho, estou aqui na minha coluna do Eurodicas para trazer uma visão mais ampla do artigo que você está lendo sobre as regiões de Portugal para empreender, para internacionalizar, além de Lisboa e Porto. Fatalmente, você, quando pensa em Portugal, vai lembrar de Lisboa e Porto, porque são as duas maiores cidades de Portugal. Concentram os maiores hubs de negócio, os maiores clusters de negócio. Portugal é organizado em clusters. Clusters são organizações regionais. Eu ia falar uma palavra em inglês, mas não cabe aqui. Mas são organizações regionais ou distribuições regionais para facilitar as matrizes de negócio naqueles determinados lugares. Por exemplo, Lisboa e Porto é o que nós chamamos de cluster de tecnologia. A Atlantic Hub está entre Lisboa e Porto, mas não está nem em Lisboa e nem em Porto. Está na Grande Lisboa, numa cidade chamada Oeiras, que é como se fosse o ABC paulista aqui em São Paulo, quando se fala do ABC paulista em relação à capital. Como disse, sou Benício Filho, lidero a área de projetos da Atlantic Hub. Fica aqui o meu convite para você conhecer o blog da Atlantic Hub, navegar também nos artigos, são mais de 30 artigos que eu produzi aqui no Eurodicas, artigos muito interessantes sobre o empreender na prática. E fica também a dica para você me adicionar lá no LinkedIn. Benício Filho, fácil de achar. Ainda não há muitos Benícios no mundo. Brincadeiras à parte, quando você pensa em cidades para empreender e para internacionalizar fora de Lisboa e Porto, uma primeira coisa que salta nos olhos é: será que essas cidades têm ecossistema de negócio? Será que essas cidades têm adensamento populacional? Será que viver nestas cidades é bom? Eu poderia falar de pelo menos umas 10 cidades. No artigo, eu aprofundo mais cidades, mas eu quero falar aqui de algumas. Quero falar de 3 nesse vídeo especial desse artigo. Quero falar de Aveiro, Coimbra e Braga. Começando pela última, Braga é famosa para brasileiros por ter a maior concentração per capita de brasileiros em relação à população portuguesa. Em algumas estatísticas, há mais brasileiros em Braga do que portugueses. Essa é uma controvérsia porque o censo ainda não apontou isso, até porque ele não foi atualizado ainda. Mas dizem que a população brasileira em Braga, sim, já é maior que portuguesa. Primeiro ponto de Braga. Braga está muito próxima de Porto e está muito próxima de diversas regiões com grande poder de negócio. Braga, além de ser uma cidade com uma população interessante, também é um polo de indústrias da área alimentícia, da área de produção de gado, como também da área tecnológica. Startup Braga, um importante polo que concentra empresas de tecnologia, tem se destacado nesse ciclo e nesse arranjo de Rede Nacional de Incubação, né, o RNI, da qual a Atlantic Hub também faz parte, como um dos centros mais inovadores de Portugal. Quando a gente pensa em Braga, a gente pensa numa cidade boa para morar, boa qualidade de vida, clima agradável, embora a região que ela está é uma região bastante chuvosa, com boas oportunidades de negócio, terrenos, tanto para moradia quanto para empreender, com relativo preço abaixo de outras regiões, o que ainda é um atrativo, já que os preços em Lisboa e Porto estão bastante elevados. E eu tenho um case de Braga bastante interessante. Nós temos uma empresa, a Procampo, que é uma empresa brasileira que internacionalizou recentemente para Portugal. Já estamos com esse projeto há quase 2 anos. O fundador dessa empresa mora em Braga desde então e o seu escritório fica em Braga. Eu regularmente vou para Braga e acompanho os desdobramentos da evolução desse projeto e fico sempre muito feliz em perceber que a qualidade de vida em Braga é muito boa e o ambiente de negócio favorece a empresas brasileiras. Segunda cidade, Aveiro. Aveiro é conhecida por alguns como a Veneza portuguesa, por causa dos seus canais. Eu, particularmente, gosto de Aveiro por muitas coisas, mas uma em especial. Um doce, eu não sou muito de comer doce,
mas amo os ovos moles de Aveiros. Para quem gosta de doces com a gema do ovo, é uma delícia. Eu gosto bastante e, em especial, ovos moles, eu sou um apaixonado. Fica aqui a dica se você estiver em Aveiro. Além de ter uma costa para o mar maravilhosa, Costa Brava, uma costa linda, onde você come muitos peixes maravilhosos. Aveiro é polo de universidades, tanto em engenharia quanto de tecnologia. Não é uma cidade universitária, porém, é uma cidade que concentra grande número de empresas. A 1 hora de Porto e a 1 hora e meia de Lisboa, uma cidade com grande potencial já instalado de empresas, inclusive algumas metal mecânica. É uma empresa que está mais ou menos é uma cidade que está mais ou menos no centro de Portugal e acomoda grandes centros de inovação. Se você está pensando em empreender, em levar a sua empresa de tecnologia, Aveiro é meio como um ponto estratégico, tanto para aquisição de mão de obra, qualidade de vida, preços também relativamente baixos em comparação a Lisboa e Porto para morar, e um polo crescente de atração de pessoas. Por último, e não menos importante, Coimbra. Coimbra, um pouco mais perto ainda de Porto, um pouco mais longe de Lisboa, está entre as cidades mais, digamos, não agradáveis, mas mais atrativas para brasileiros. Coimbra tem a sua faculdade de Coimbra como um grande pilar de atração de brasileiros para estudar. Haja vista que alunos de direito costumam ir para Coimbra cursar mestrados e pós-graduações. E Coimbra, uma curiosidade, tem a sua primeira faculdade de medicina, que já completou 1000 anos de existência. Veja só você, quando o Brasil não tinha sido criado ainda, não tinha sido descoberto, Coimbra já tinha uma universidade com 500 anos de medicina. É uma coisa incrível o quanto a Universidade de Coimbra é um polo de atração. Eu já tive diversos projetos na área de agronegócio com empresas brasileiras em Coimbra. Já visitei Coimbra, em especial o Instituto Pedro Nunes. O Instituto Pedro Nunes se destaca como uma das maiores incubadoras de Portugal. E olha, mesmo para brasileiros, o Instituto Pedro Nunes é bastante grande. Hoje, são mais de 1000 startups físicas ou remotas que fazem o seu processo de incubação no Instituto Pedro Nunes. O Instituto Pedro Nunes não é ligado à Universidade de Coimbra, embora faça parte do complexo, inclusive em acordos de cooperação. Já tivemos muitos clientes instalados no Instituto Pedro Nunes, internacionalizaram com a Atlântica e se instalaram no Instituto Pedro Nunes, e fica aqui a dica de uma cidade muito agradável, aonde corre um dos rios que correm pela cidade, é o Rio Mondego, que nasce na Serra da Estrela e tem as suas águas muito brancas em função do degelo da Serra da Estrela. Região linda, região atrativa, região com grande potencial de negócios. Fica a dica das 3 cidades e no artigo você vai ver pelo menos 10 cidades diferentes de Porto e Lisboa para empreender. Benício Filho, da Atlantic Hub, te aguardo no nosso próximo artigo.